Toninho, vê se consegue pedir para participar aí, que o meu... Não tô conseguindo chamar você aqui. Dá mais um... Bota um joinha aí que eu acho que eu consigo te chamar. Nessa primeira entrada aqui eu acho que eu não consigo, só pelo teu comentário. Beleza? Tá me ouvindo? Aqui, beleza. Agora Caiu. Caiu, Toninho. Não sei o que houve aqui, mano. Eu gosto de fazer com outro fonezinho, eu escuto melhor ele, mas eu tenho que usar esse branco aqui. Segundo a tradição, o inimigo está furioso com essa live. Então, por isso que ela caiu, entendeu? Repreendo. Já começasse detonando já. É muita energia, caiu a live. Exatamente, mas é energia boa, entendeu? Entendi. Deixa eu Prazer estar aqui com você, tá, irmão? Ainda mais para falar de um assunto que eu curto demais, que é a paternidade. Top. Ó, só cumprimentar aqui os primeiros que estão chegando, né? Os primeiros merecem um pouquinho de honra. Júnior, Tal Augusto, acho que é isso o nome. Júnior, Juliane, eu acho que é isso. O Michel e Luiz, a Júlia lá do Paraná, Hugo, Gustavo Galvão, e não vai parar de entrar gente, Débora, Silvia, rapaz, não para de entrar gente agora. Todinho, tamo junto nessa live aí. Eu tenho para você fixar, ó. É só você Show. Pra fixar ali. Fixar. Show. Vou fixar aqui. Fixar comentário. Beleza. Você se importa de deixar os comentários? Você quer que eu tire? Como é que você quer fazer? Não, para mim tá tranquilo. Eu creio que é um assunto, na realidade, que vai gerar muitas dúvidas, entendeu, Anderson? Então, eu não me importo de ficar aparecendo nas letrinhas. O importante é o pessoal receber a informação, entendeu? Top. Toninho, eu queria que, para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse, né? E falasse das suas experiências. Eu sei que você é músico, eu já coloquei no bannerzinho da live que você é mestre em escrituras sagradas, mas eu queria que você apresentasse, explanasse isso para a galera aí. Beleza, para quem não me conhece, todo mundo me conhece como Toninho Rondon, então eu vou deixar aqui, senão daqui a pouco tá todo mundo me chamando de Antônio Carlos Monteiro, de Antônio, então, mas todo mundo me conhece como Toninho Rondon. Eu moro aqui no estado do Espírito Santo, né? Durante 19 anos eu tive à frente de uma banda chamada Coros, fui vocalista dela, hoje eu trabalho na minha carreira só com música, né? Pra cá, eu sou mestre em escrituras sagradas, e quando a gente fala em escrituras sagradas, né? A gente não fala simplesmente num conteúdo da Bíblia, mas o que há de escritura sagrada, principalmente dentro daquilo que nos aproxima de Deus, né? Literatura apócrifa, literatura histórica, né? E apresenta de uma forma melhor o posicionamento do Pai, na realidade, que nós tanto falamos, mas pouco vivemos com ele. Certo. Sou casado, né? Tenho 2 filhas, sou casado com a Renata, que também é apóstola, pastora, tenho minha filha mais velha, a Mariana, e minha cachorra, a Carolina, mas são 2 moças já, então estão criadas. Certo. Nas nossas conversas, você teve falando para mim que teve em Israel, teve estudando em Israel, tem um mestre, uma pessoa que você é conectado lá, é isso? Só se eu estiver errado, me corrija. Sim, não, tive algumas vezes, sim, para estudar. Tem alguns mentores em Israel, o principal dele é o Salo de Ad Hashmonah, né, que é um pai... Repete devagar, senão a live cai com esse nome aí, é muito... É da comunidade de Ad Hashmonah. Essa comunidade, ela fica... Certo. Hoje, na montanha, no morro, aonde é a casa de Obed-Edom, onde Davi guardou a arca, né? Uau, então, que legal. Um dos meus grandes mestres, na realidade, que me ensinou bastante, que me colocou para buscar, na realidade, o verdadeiro sentido do relacionamento com Deus. Então, Saulo é um dos meus grandes mestres aí, né? Tem o David Arster também, que é um judeu messiânico, porém ele é americano, judeu messiânico, né? É um judeu americano, assim, para o pessoal entender melhor.
também tenho aprendido muito com ele no decorrer desses anos, né? Em Israel, na realidade, o Anderson, foi aonde abriu a minha mente para conhecer Deus, porque eu conhecia Deus da religião, né? A grande diferença é de você ter o entendimento de Deus Senhor, e há uma grande diferença de você conhecer Deus Pai. Quando Jesus ele veio à Terra, ele falou: eu quero que vocês conheçam o meu Pai, né? Porque a religião, na época, né, a religião judaica, só o apresentava como Deus Senhor. E há uma diferença do Deus Senhor do Deus Pai, né? Ele não é a mesma pessoa, não, ele é a mesma pessoa, mas a diferença, na realidade, está aqui, ó. É a forma com que você o vê. Entendeu? Certo. Então, foi importante essa minha ida, essa caminhada do conhecimento, né, de Deus Pai. Se fala tanto de paternidade hoje, né? Na sua região, por exemplo, aí, tem uma galera que fala bastante de paternidade, não é isso? Tem bastante gente que fala de paternidade. De uns anos para cá ficou um tema bem evidente, vamos dizer assim, né? Eu creio que de, 5 anos para cá, talvez, posso estar errado nessa data, mas ficou um tema bem, bem evidente, né? E hoje também vem a questão do coach, da parte de PNL também, a própria psicologia falando das questões do problema de paternidade, a paternidade terrena, daí pai e filho, né? Aquela parte da ligação emocional, da criação de pai e filho. Mas nós estamos aqui para falar mais especificamente sobre a paternidade divina, né? Exatamente, que eu acho que é a principal, né? Porque às vezes você quer pautar o seu relacionamento de Deus Pai como se fosse o relacionamento do seu pai terreno, né? É outra coisa. Em 2007, quando eu comecei a estudar a respeito de paternidade, até fiz uma música e fiz um disco, na realidade, com o tema de filho para pai, né? Certo. E eu lembro que essa música, para mim, é um clamor, entendeu? Eu, no coro, dizia: quero ser filho e desfrutar do amor de filho, ser cuidado como filho nos braços do pai, né? Eu sempre tive um conflito muito grande, o Anderson, dentro da minha visão religiosa, dentro do meio religioso ao qual eu fui formatado, com essa coisa de Deus Pai, né? Porque, às vezes, eu tive uma criação muito rígida. Meu pai sempre foi muito rígido, né? No sentido moral, vamos dizer assim, na criação dos filhos. Não estou dizendo que isso é ruim, isso foi muito bom, mas, ao mesmo tempo, né, tanto pai quanto mãe, de que forma que eles nos apresentam Deus? Eu não sei se a sua infância foi assim. Quando você fazia algo errado, quando você aprontava alguma coisa, a sua mãe e o seu pai diziam para você: cuidado, Deus vai te castigar. Papai do céu não gosta disso. Jesus não gosta. Botava um maior terror, né? Na realidade. Então, você, quando criança, recebe essa informação, e se você vai crescendo com ela, processando, crescendo com ela, você chega na sua fase adulta entendendo, tipo assim, se qualquer coisa errada que eu fizer, Deus vai me castigar, né? Parece que o único objetivo de Deus é te castigar. Não fez certo, então eu vou castigar você. Então, essa é a figura, na maioria das vezes, paterna de Deus para a vida de muitas pessoas. E eu falo até para líderes religiosos, né? Ontem, por exemplo, eu estava conversando com um pastor. Ele estava falando de um problema que o irmão dele teve. O irmão dele teve um AVC. E ele disse: não, porque foi da vontade de Deus que meu irmão tivesse um AVC. Não me soa bem isso hoje, né? Certo. Que coisas ruins acontecem porque é a vontade de Deus. E aí eu nem discuto mais esse tipo de coisa. Eu ouço, tipo assim, eu tento dar aquela ignorada, porque por mais que você tente explicar para ele, agora imagina, você tem quantos anos tem o seu filhinho antes? Tem 3 aninhos. 3 aninhos. Ele faz coisas que você não gosta que ele faz? Faz. Normal. E você chega e fala para ele: meu filho, não faça isso, né? E aí, por um certo momento, ele obedece, mas chega um momento, de repente, que ele vai e volta a fazer de novo. Sim. Né? Agora, imagina agora o seu filho com 7 anos de idade, todo dia está pegando uma bolinha de futebol, vai para a rua brincar com os amigos, e quando você chega, você fala: filho, cuidado, você estava na rua, está passando o carro todas as horas aí, é perigoso. Uma hora o carro pode passar e
machucar você. E aí você volta no outro dia, o seu filho está lá de novo jogando bola. Você avisa novamente ele. No terceiro dia, você chega e fala, olha, não aguento mais te avisar. Já falei 2 vezes, eu vou te mostrar o que pode acontecer com você se você continuar jogando bola na rua. Você deita o seu filhinho na rua e passa com um carro em cima das 2 pernas dele. Você teria coragem de fazer isso? Não. Se você não tem coragem, como é que Deus teria coragem de fazer isso com você? Ou com qualquer outra pessoa? Uau. Tá entendendo? Então, essa falta da sensibilidade, do conhecimento de Deus, né, o posicionamento paterno dele para a nossa vida, é muito complicado. Né? Isso vem sendo construído há muitos e muitos anos. Essa figura, vamos dizer assim, mal de Deus. Né? Sim. Mas, Deus é bom o tempo todo ele é bom, mas às vezes você pensa, poxa, será que o que eu estou fazendo de errado que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Uhum. Às vezes vem aquela imagem, né, de desenho animado, aquele senhor de cabelinho branco, né, meio carequinha, sentado no trono com um raiozinho na mão, né, esperando que qualquer hora que eu fizer algo errado, manda um raio do céu na cabeça para acertar o indivíduo que está fazendo algo errado. E, Toninho, você que é mestre em escritura, isso será que vem, essa visão de um Deus justiceiro, talvez seria esse o termo, vem justamente do Antigo Testamento, da criação judaica, da percepção judaica sobre Deus? Isso, na realidade, veio junto com a religião judaica, junto com o judaísmo, né? A religião judaica, ela foi formatada a partir do momento em que Moisés sobe para o Monte Sinai, recebe as tábuas da lei, né? Então, ou seja, no primeiro momento em que ele desce com as tábuas, o que ele encontra? Ele encontra um povo que saiu de um país completamente pagão, né? E que durante o período, poxa, o Moisés, ele trouxe a gente até aqui, já tem 40 dias, cara. 40 dias o cara não desceu. O Arão já era sacerdote lá no Egito. E não era sacerdote judeu, ele era um sacerdote pagão, né? Para quem não sabe disso, na história, Arão, irmão de Moisés, era um sacerdote pagão. E a partir do momento do encontro com Moisés, ele volta-se para Deus, né? E aí o que o povo faz? Não, vamos voltar à prática antiga. Vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorá-lo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A gente precisa de algo para adorar, né? E aí acontece o episódio que quando Moisés desce do monte, o povo adorando o bezerro de ouro. E nesse dia aí, foram mais de 3.000 pessoas mortas, né? A história, ela não conta, assim, na realidade, de que forma que realmente que eles morreram, mas foram 3.000 pessoas que morreram naquele dia ali. Moisés quebrou as tábuas, depois teve que voltar novamente para receber novamente a lei. Quando ele volta, ele estabelece uma vez por toda a religião judaica, e a figura que eles tiveram de Deus a lei veio, pelo fato de estarmos vivendo o estado de idolatria, ele matou 3.000 pessoas para que a gente não cometa mais erros, né? Então, isso perdurou, e hoje, o que a gente tem de informação hoje aqui na Bíblia Sagrada, vamos dizer, principalmente nos 3 dos 4 primeiros livros, né, que dão crédito a Moisés na escrita deles, a gente vê o primeiro livro falando da criação do universo, da criação da terra, da criação do homem, do início do relacionamento do homem, né, com Deus. Mas, Anderson, existe um outro livro mais antigo que Gênesis, que conta, na realidade, todo esse período, né, antes mesmo da criação da terra. É a escritura sagrada, a literatura hebraica, né, e a partir do momento que eu tive... É uma literatura hebraica. Hebraica e sagrada, né? Até antes... Deixa eu te fazer uma pergunta. Ela é uma escritura hebraica, uma escritura sagrada, mas pelos judeus, ela é tido como sagrada ou como tido um livro que não tem valor? Vamos lá. Depende da classe dos judeus hoje. Na época de Jesus, por exemplo, nós tínhamos 3 vertentes da religião judaica. Nós tínhamos o farisaísmo. A gente está fugindo um pouco do tema, a gente já volta para ele, mas só para... Beleza, é só para entender a questão da paternidade, né? O farisaísmo, o saducismo, os saduceus e os essênios. Os essênios eram os guardiões dessas escrituras, né? Para quem não sabe, João Batista, depois de desmamado, João Batista foi levado para a comunidade dos essênios, né? Que era uma comunidade nazireus,
e ele foi criado ali. Então, só para vocês entenderem a importância dos nazireus, né? Dos guardiões dessas escrituras, no papel da formação de João Batista, o profeta que veio preparar o caminho de Cristo, né? E tinha sim uma ligação de Cristo com eles. Na história a gente consegue, lá em Israel, quando você vai estudar, você vê toda a ligação, né? Até porque Jesus era nazireu, né? Não, João Batista. Jesus não era nazireu. Só João Batista. João Batista era nazireu, né? A partir do momento em que foi profetizado o nascimento dele, já tinha sido dito que ele seria nazireu. Então, como a única comunidade de nazaritas que tinha na época, né, que no deserto, provavelmente Zacarias, após ele ser desmamado, como era o padrão e a regra, o levou para ser criado e estudar lá no deserto. Por isso que fala que João Batista vivia no deserto, porque ele vivia na comunidade dos essênios, né? No deserto. Mas eles, na realidade, que eram os guardiões. E agora, nos anos 40, né, do século passado, começaram a se achar cópias, né, dessas escrituras, trazendo a veracidade delas para os nossos dias. E o livro do Universo mostra um Deus paterno, não, um Deus de amor. Literalmente, amor. Toninho, só um minuto. Para mim aqui está travando um pouco. Eu queria perguntar para o pessoal se está travando a live do Toninho, se ela está travando. Se vocês puderem dar uma resposta para a gente. Ninguém reclamou até agora. Se estivesse travando, o pessoal estava falando. Mas para mim ela pica e trava. Então só queria uma confirmação do pessoal que está na live aí. Tá travando, gente, ou tá ok? Vocês estão ouvindo bem? Só vamos ver se a gente tem uma resposta aí. Que para mim estava travando bastante. Vocês nos ouvem? Ouve bem o Toninho? Estava ouvindo o Toninho? Alguém botou um sorrisinho? Pois é. Estava travando para mim também a Joe de Franco, dizendo. Tá. Só a imagem, beleza. A imagem realmente estava travando, mas o áudio estava legal. De vez em quando dá uma travada no áudio. Só um pouco. Beleza, Toninho, vamos tocando assim. Qualquer coisa, gente, vocês mandam um recado para nós aí que tá travando e bora lá. Toca aí, Toninho. Então é o seguinte, a partir do momento em que você começa a ter contato com essas literaturas sagradas, mas por que não está na Bíblia? Cara, a Bíblia, a ideia de constituir a Bíblia foi em 313 depois de Cristo, né? Já na era cristã. E, na realidade, quando você vai para a história, você fala, poxa vida, por que não colocaram esse livro? Por que não colocaram esse livro? Hoje eu tenho acesso a muita escritura sagrada, né? Uhum. Inclusive a carta que a gente comentou a respeito dela esses dias, que é a carta do apóstolo Paulo da igreja de Laodiceia, ele fala, né, na carta que ele escreveu para os Colossenses, e aí quando você vai ver Jesus falando a respeito do Pai, você vê que ele cita situações do livro do Universo, né? E no livro do Universo foi muito claro, a narrativa dele é muito legal, que ele fala, quando Deus fala do resgate do homem, assim que ele caiu no Éden, né? Ele entrou no estado de idolatria. É bom a gente falar a respeito dessa questão de idolatria. O que é idolatria, Anderson? Idolatria é você dar crédito e autoridade, poder para alguma coisa ou alguém que não tem esse poder. Isso é idolatria, né? Certo. Só na questão de imagem. Não, idolatria é você dar poder e autoridade a uma coisa que não tem. Isso é idolatria. E o contraponto da idolatria é a fé. Entendeu? E a fé, a nossa fé, que faz é sua parte, tá? A fé, ela vem do livre-arbítrio, cara. Não tem essa coisa, Deus colocou fé em mim. Não. A fé, ela já está em você. Assim como a idolatria também já está em você, porque é livre-arbítrio. Então, fé e idolatria é ponto de decisão. Então, você decide, na realidade, para qual caminho você vai. E, na realidade, a partir do momento em que Adão deixou de ouvir a voz de Deus, ele rejeitou a paternidade. Ok? Tá. E mesmo assim, Deus não deixou de ser pai. Moisés colocou dizendo que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. No livro do Universo já diz que Deus os conduziu com amor para fora do jardim, porque tinha um propósito. A partir daí, o homem sentiu, na realidade, essa coisa como é que eu vou dizer, essa falta, né, do pai presente, como era presente. Então, entenda que Deus, ele, na realidade, ele não criou o homem simplesmente como uma criatura. Ele criou o homem para se posicioná-lo como um filho. Certo. Entendeu? Então, dessa forma, nós nos chegamos. Vou começar a fazer uma pergunta aqui para você. Então,
O homem foi feito como filho ou como criatura? Por quê? Existem pessoas que dizem que todos são filhos de Deus e de que todos são criaturas e só passam a ser filhos de Deus depois de um certo fato. Então eu quero que você traga para nós: o homem foi feito como filho ou como criatura? Ele foi feito como filho, ok? Uau. Primeiramente, por quê? Existe todo um enredo, na realidade. Antes do homem ser criado, um outro ser foi criado, que também era filho. Ok? No hebraico, o nome dele é Eliel Ben Shahar. Ok? Traduzindo, a estrela brilhante da manhã. Já sei quem é. Lúcifer. Okay? Como é que é? Lúcifer. Lúcifer significa a estrela brilhante da manhã. Eliel Ben Shahar. Todo mundo confunde, né? Confunde. Dá esse choque. E, na realidade, ele foi feito como esse filho da luz. Ok? A partir do momento em que ele corrompe, na realidade, o padrão estabelecido dos princípios, né? Porque Deus, na realidade, Deus não criou regra. O pai, entenda uma coisa: se você analisar Deus com a paternidade humana, você não vai conseguir compreendê-lo. Porque ele não estabeleceu regra, ele estabeleceu princípio. Deus não é Deus de regras, ele é um Deus de princípio. E aí ele estabeleceu o que já era, na realidade, não estabeleceu porque já era, o reino dele era paz, justiça e alegria, como Paulo escreveu. Paulo entendia muito bem a respeito disso. Né? Paulo, como doutor, como mestre, ele conhecia das escrituras sagradas, né? E aí, por alguns momentos na literatura de Paulo, nas cartas que ele escreveu, eu vejo citações também do livro do Universo. Né? Paulo era muito inteligente naquela. Paulo, até comédia grega, texto de comédia grega, ele colocou nas cartas dele, e ninguém percebe que tem comédia grega nas cartas dele. Mas aí, vamos lá. A partir do momento em que Eliel Ben Shahar perde esse princípio, né? Que Ezequiel fala que ele perde o posicionamento de filho porque ele não quer ser mais filho, né? E aí começa todo o enredo do universo. E Deus cria o homem não só como filho, mas como instrumento de justiça do universo. A gente precisa entender isso. E coloca sobre o homem, né, se eu não me engano, Gênesis 1:28, fala que Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, sujeitai-a e governai. Ok? Então, ou seja, você é filho, eu estou te dando aqui um papel, né? Estou te dando honra, estou te dando autoridade, estou glorificando você, te posicionando como filho, para cuidar dessa minha sucursal, né? Dessa minha colônia que eu estou fazendo, que sempre foi o propósito. Então, o homem era filho. Ele foi feito como filho. Agora, se você pergunta, e o boi? O boi era uma criatura. O cavalo era uma criatura. Certo. Okay? Agora, o homem foi feito filho. Se você lá em Efésios, se você ler em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que esse era um propósito eterno antes mesmo da fundação do mundo. Diz que, desde o início, o propósito era que nós fôssemos filhos santos e irrepreensíveis em amor. Então, esse é o propósito. Foi criado como filho. Agora é o seguinte, quem hoje, tipo assim, falar, eu não sou filho, eu sou criatura porque eu estou distante de Deus e tal, a distância só está dentro da mentalidade dele, dentro da consciência. Porque a paternidade é um estado de consciência. A paternidade é um estado de consciência. Então, a partir do momento em que ele diz, eu sou criatura, ele vai se posicionar e vai viver como criatura e não como filho. Entendeu? Não é que você, Deus não quer ser mais meu pai, não, de forma nenhuma. Ele está o tempo todo querendo que você reconheça essa paternidade dele. Né? Certo. Infelizmente, o sistema religioso, não importa qual a religião, okay? Vou abrir muito claro aqui isso, né? Eu estou falando de todas elas, impõe uma barreira desse relacionamento de filho para pai. Entendeu? Infelizmente, essa é a verdade, né? Enche de regras e esquece princípios. Exatamente. E aí, eu ainda quero que você tenha oportunidade de ler o livro do Universo, você vai entender o que eu estou falando.
Eu já li o livro mais de 12 vezes, né? E não tem como eu demoro em torno de uns 60 minutos para lê-lo todo, e desses 60, 55 a lágrima não para de correr no olho. Uau! Tanta manifestação de amor. E é nesse Deus que eu creio, né? Porque foi o mesmo a qual Jesus Cristo apresentou, que é o Deus Pai e não Deus Senhor. Tem diferença? Tem diferença Deus Pai e Deus Senhor, cara. Então, agora eu quero, isso que tu falou, eu já quero emendar aí a pergunta, bem dentro disso aí que tu falou. Qual a diferença de ter Deus como Senhor e Deus como Pai? Vamos lá. Quando se fala na questão do Senhor, parece que é uma coisa que, até dentro da nossa prática, da nossa cultura, tem essa coisa tipo assim, na minha infância, por exemplo, se eu chamasse uma pessoa que era 15 anos mais velha que eu de você, o meu pai chegava, o que é isso, rapaz? É Senhor, respeito, né? Essa questão do Senhor sempre foi imposta como respeito. E isso também é trago para Deus, ok? Então, existe um posicionamento de respeito na palavra Senhor, só que ao mesmo tempo que rola o respeito, rola-se o medo. E aonde tem medo, não tem Deus, ok? Não tem Deus. Repete aí. Onde tem medo, não tem Deus. Ok? Top. Deus Pai. Por quê? Já vou explicar o porquê. Vamos lá. Adão e Eva, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que não poderiam comer. Ok? Certo. Na realidade, eu sempre digo que esse fruto, na realidade, só trouxe para eles o conhecimento da diferença, porque o bem eles já conheciam. Então, eles não conheciam o mal. Ok? Então, eles conheciam a luz, não trevas. A partir do momento em que eles conhecem agora as trevas, eles ouvem a voz de Deus Pai. Adão, onde você está? E aí Adão, quando ouve a voz de Deus, ele se esconde. O que é isso? Medo. Aí o seguinte, por quê? Porque o dia que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Certo. Ok? Então, naquele momento, Adão já viu, quando ouviu a voz de Deus, ele falou, poxa, ele perdeu a figura de amor do pai. Provavelmente, vamos supor, mas se fosse nos dias de hoje, imagina que agora a figura de Deus Pai vem agora como a morte, com aquele sobretudo encapuzado, com tutela na mão. Agora eu comi de fruto, eu vou morrer. Né? Morrendo de medo. E aí Deus entra num diálogo com eles, né? E cuida deles naquele momento de medo. Agora, por que ele sentiu medo? Porque ele deixou de se sentir amado pelo Pai. As Escrituras dizem que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então é o seguinte, aonde tem medo não tem Deus. Não tem Pai. Então o medo só surgiu porque ele falou, poxa, eu não estou me sentindo amado, então por isso eu estou com medo. Ok? Então vamos lá. A partir daí, torna-se, né, aí, dentro da narrativa, até mesmo que Moisés escreveu em Gênesis, começa essa coisa do Senhor. Ontem, por exemplo, me perguntaram, eu posso usar, para falar com Deus, eu posso usar Hashem? Né? Explica melhor para mim sobre Hashem. Hashem, no hebraico, é o nome. Né? Se eu não me engano, o pessoal do Talmud que começou, não foi no Talmud, foi um outro sistema, um outro conjunto de comentários do Tanakh, dos hebreus, que eles começaram a seguinte, não pode tomar o nome do Senhor em vão, então não vamos falar Adonai, não vamos falar Elohim, vamos usar Hashem. O nome, quando nós não ligarmos o nome do Criador à religião. Tipo, você fala, Deus me livre, tem que falar, o nome me livre, né? Mais ou menos isso. Sim. E as pessoas, elas ficam muito ligadas e preocupadas da forma com que elas devem se falar com Deus. Né? Ele é o meu Senhor. Agora é o seguinte, vamos lá. A quem você dá mais respeito? Ao seu patrão ou ao seu pai? Uau! A quem você dá mais honra? Ao seu patrão, senhor ou ao seu pai? Ok? Uau ao quadrado agora. Exatamente isso. Agora vamos lá. Agora eu vou falar aqui o que Cristo, na realidade, cara, Jesus em todas as suas parábolas, em todos os seus ensinamentos, ele entrega chaves assim, antes que se você não tiver conectado, você não vai entender. Então, e para você estar conectado, às vezes você precisa jogar o seu ranço de religiosidade fora. Você precisa jogar suas crenças fora. Foi o que eu fiz
nos últimos anos para cá, né? Por isso que por vários, hoje não, graças a Deus, tem menos, mas durante muitos anos eu levei nome de hereges por algumas pessoas, ok? Sim. Por causa desse entendimento da paternidade de Deus, né, velho? Ô, Toninho, só para eu te conheço um pouco, então só para te falar, e às vezes o pessoal tá aqui e não sabe. O Toninho, hoje você não tem mais congregações, né, Toninho? Não. A gente acabou agora com a pandemia. a gente queria tomar essa decisão. E aí, aí com a pandemia agora, com essa coisa de não poder reunir no auditório, né? Uhum. Então, a gente tentou agora reunindo só em casa, de uma vez por mês nós vamos nos reunir para celebrarmos a Santa Comunhão, que não é só pão e vinho, não, é com comida mesmo. Tá, e você tinha, um tempo passado, até que você participava de um grande grupo religioso no país, você tinha quantas congregações, você cuidava de quantos pastores, como é que era isso? Então, pastores eram mais de 18, né? Certo. Pastores ligados, mas tudo dentro de um foco religioso. Congregação, a gente tinha 2 no Pernambuco, tinha no Maranhão, tinha em Manaus, tinha em Belém, tinha no interior do estado, tinha aqui, tinha em Portugal, né? Aí o que a gente fez a partir do momento? Eu falei que eu precisava, na realidade, abrir mão. Se eu quisesse ter a mentalidade que eu tenho hoje, se eu quisesse caminhar da forma com que eu caminho hoje, eu precisava abrir mão. E eu nunca, na realidade, comigo que eu entendi que viver em Deus não é imposição, e é exposição. Então, eu falei, bom, eu vivia num sistema onde era, se o apóstolo Toninho falou, então vamos fazer. Isso era posição, né? Sim. E a partir depois eu mudei, eu falei, bom, eu estou expondo isso para vocês, se vocês quiserem entender e viver assim, bem, se não quiserem, não tem problema, né? E você acaba tendo choque, né, com o sistema religioso, aqueles que são mais religiosos, e eu resolvi liberar todo mundo, né? Todo mundo, para poder ter o entendimento que eu tenho hoje. Então, eu tinha, em novembro do ano passado, eu falei, olha, a partir de janeiro de 2020, eu começo a abrir um pouco mais o leque, vou começar a compartilhar algumas coisas como essa que eu tenho falado aqui, né? Da paternidade. Por muitas vezes eu fui tentado a falar de paternidade, principalmente, né, de que você ouve muita coisa, né? Não estou dizendo, tipo assim, que é certo ou que é errado, mas que eu não creio que é uma verdade, porque não está pautada principalmente nas escrituras, entendeu? Dentro do entendimento. Então, a partir desse ano, eu falei, bom, a partir desse ano eu vou abrir um pouco mais o leque, né? Eu vou abrir mais para falar principalmente a respeito de paternidade. Cara, a partir do momento em que você fala, sou filho de Deus e sou amado por Ele, isso de forma consciente, ok? Seu subconsciente já está convencido disso, você começa a manifestar agora conscientemente, cara, nada segura você mais. Nada coloca você para baixo mais, entendeu? Então, isso significa que de repente você não vai passar perrengue? Não, você pode passar perrengue. A vida é assim, gente. Infelizmente, essa é uma realidade, né? Nós caminhamos pela graça, nós entendemos que existe algo muito poderoso para a gente, mas tem hora em nossas vidas que você não está com a fé completamente colocada no eixo para viver aquilo que você precisa viver, né? Mas, a partir do momento em que você trabalha essa consciência da paternidade de Deus, isso já vai mudando. Muda aqui, muda ali, né? Então, o que eu estava falando a respeito de Senhor e Pai, okay? Eu vou usar uma parábola que Jesus contou. Eu amo essa parábola, porque ela foi muito reveladora a partir do momento em que eu entendi sobre a graça de Deus. Ok? E outra coisa, não tem como você compreender a paternidade de Deus se você não entender o fundamento da graça, ok? Que é o plano de Deus que veio através do Evangelho, né? Então, vamos lá. O pessoal que dividiu a Bíblia, né? Versículos, temas e tal, ele dividiu uma parábola que Jesus contou em 3, mas a parábola é uma só. Né? E eu disse que se hoje eu fosse fazer de novo, eu daria o nome da parábola de a parábola do pai bondoso. Ele começa contando a parábola. A parábola do pai amoroso? É que falhou aqui. Do pai bondoso. Pai bondoso, né? Porque ele começa contando a história de uma ovelha que saiu de casa e o pastor foi em busca dela. E quando encontrou, tratou carinho. E depois ele conta de uma dracma perdida.
Tá. Okay? Talvez as pessoas não saibam quanto vale uma dracma. Quanto vale uma dracma naquela época? Você tem noção quanto vale uma dracma? Não, não tem. Em torno de R$ 3.000 hoje. 3 mil e pouquinho, em torno média de 3 salários mínimos. Então era uma graninha legal, né? Dá aí uns 7 benefícios de governo aí, né? Durante esse período de pandemia. Então, essa dracma estava perdida dentro de casa. E aí, em seguida, Jesus agora ele começa a falar de um pai, que o pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo falou, me dá minha parte da herança, porque eu quero meter o pé. Quero ir embora. Não quero estar mais com você. Que é a tão conhecida parábola do filho pródigo. O filho pródigo, né? Tá. E o pai, em momento nenhum, hesitou. Por quê? Porque o filho decidiu. Ele tinha direito, livre-arbítrio. Ok? Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Tá? Então, vamos lá. O filho pega a herança, pega a grana dele e vai para o mundo. Certo. E aí ele começa a gastar, até que ele se vê no momento sem nada. Os amigos vão embora, o dinheiro acaba, ele tem que arranjar um emprego. Ele vai cuidar de porcos. Interessante que Jesus estava falando para judeus. Judeus, porco é terrível, né? Sim, eles nem comem, né? Nem comem. Então ele estava apacentando porcos. E aí ele vai tratar dos porcos. Ele desejou comer das alfarrobas, né? Tem gente que pensa que a lavagem não é, tá, gente? Alfarrobas é uma fruta. É o famoso gafanhoto que João Batista comia, né? Também em Israel conhecido como pão de João. Né? Então, só curiosidade para nós não fugir do tema, nós temos pouco tempo. Não era gafanhoto. Não, é uma fruta muito nutritiva. É tipo alfarroba. Tipo uma fava, né? Alfarroba. Em Curitiba tem uma fábrica de chocolate de alfarroba. Olha que legal. E alfarrobas, né? Cara, é muito gostoso, tá? Muito. Muito gostoso e nutritivo, né? Então ele desejou. E que não era também uma coisa ruim. João Batista comia isso, essa era a dieta de João Batista. Mas ele lembrou o que tinha na casa do pai. Ele falou, bom, ele começou a lembrar dos empregados da casa do pai. Guarda bem isso. Os empregados são muito bem tratados, muito melhor do que eu aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai como um empregado. Ele não vai ser meu pai, ele vai ser o meu senhor. Vai ser o meu patrão. Uau. Ele volta para a casa do pai com a consciência de que ele entraria na casa do pai como um empregado, como um escravo. Ok? Certo. E aí, quando ele chega na casa do pai, ele fala, pai, pequei contra os céus e contra ti, me receba como um empregado da sua casa. E o pai levanta ele e fala, de forma nenhuma. Você é filho. Meu filho. Roupa nova, sandália nova, anel no dedo, mata o bezerro e começa o forró-bodó. Entendeu? Vamos fazer a festa. Meu filho voltou, estava morto e voltou. Né? Aí o que rola? O filho agora é recebido como filho pelo pai. O pai não queria recebê-lo como empregado. Não queria ser senhor dele. Queria ser pai. Aí vem um cara, o filho mais novo, era a ovelha perdida. E voltou. Aí agora vem a dracma perdida reclamar com o pai, o filho mais velho. Estava dentro de casa perdido. Sem a consciência da paternidade. Cara, tô entendendo. Meu Deus do céu, a dracma É uma palavra pessoa, né? Então, por isso eu estou te falando. Aí chega o filho mais velho e fala, o senhor nunca fez nada para mim. Eu nunca fiz nada de errado. Sempre cuidei das suas coisas. E nunca fez uma festa, nunca matou um bezerro. E o pai fala, você não tem consciência de quem você é? Você não tem consciência de quem eu sou para você? Pega aí. Consciência. É isso. Eu sou seu pai. Tudo que é meu é seu. Desfrute. Uau. Você está em casa, você é a dracma perdida dentro de casa, trabalhando com seu pai, mas não vendo ele como pai, vendo como senhor. E o filho a ovelha perdida quis voltar para casa também como senhor. E ele diz o seguinte, eu quero ser pai, tanto de você quanto dele. Para mim não faz diferença. Então o que faz diferença às vezes é a nossa consciência, não a consciência do pai. O pai te vê como filho. Top. Meu Deus.
Simplesmente isso. Essa é a paternidade de Deus, cara. Entendeu? Se você ligar... Pode encerrar a live aqui, não? Tem quanto tempo? Tem quanto tempo? Não tô marcando, não. Eu acho que nós temos, 19h51, eu entrei 19h07, depois caiu, então eu vou contar até 19h07, depois ali eu não sei contar os minutos que saiu. Então, assim, posso fazer outra pergunta ou você terminou o raciocínio? Não, pode. Exatamente. Isso daí eu quero depois dizer que o apóstolo Paulo, assim, ele veio reafirmar o que Cristo realmente disse através dessa palavra. Entendeu? É a nossa consciência de filho. Porque com o judeu, na realidade, por exemplo, ele tinha perdido a consciência de pai. Era só Senhor. Ele tinha que fazer para tentar merecer do pai. E Jesus sempre estava pregando para judeu. A maioria. Né? Entendeu? Um povo altamente religioso. Altamente religioso. Que não é muito diferente dos nossos dias de hoje. Sim. Não é muito diferente. Vamos tentar entrar no mérito depois aí, porque você vai lascar uma pergunta no final que eu sei que você vai... Eu quero só ver o que vai dar. Qual o conceito de paternidade na nova aliança? Você já deu, acho, agora aqui, né? Nós começamos aí com Cristo. Aí Jesus, ele traz esse prenúncio através dessa Josi, eu acho que é Josi, diz ali, continua. Não, eu falei que ia acabar a live, eu disse não, continua. Gente, quem tá gostando, bota aí, continua. E aí, Anderson, ele anuncia sobre essa mudança de mente, essa mudança de mentalidade, né? Isso é o famoso arrependimento, né? Que a metanoia, grego. Que o original é metanoia, né? Metanoia, que não tem nada a ver com remorso. E aí o apóstolo Paulo, cara, ele traz algumas coisas para a gente bem interessantes. A paternidade na nova aliança. A nova aliança veio exatamente para nos posicionarmos como filhos diante de Deus, né? Eu falei Toninho, Toninho, você consegue falar rápido para as pessoas, rapidinho para nós? Antiga aliança e nova aliança? Tentar só pensar rápido, tum-tum. Tá, sim, vamos lá. Velha aliança, aliança da lei, ok? Lei de Moisés. Ela foi instituída através, né, dentro do padrão religioso do povo judeu, do povo hebreu, assim que eles saíram do Egito. E isso era especificamente para o povo judeu. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Nós somos igreja. Povo de Deus, Israel, ok? Guarda isso. Povo de Deus, Israel, né? Igreja de Cristo, ok? Então, são duas coisas distintas aí. Então, a velha aliança está completamente ligada a judeus, ok? A nova aliança para judeus que crerem no Messias, em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, né? E para os gentios que somos nós, né? Nós fomos, de certa forma, essa bênção chegou até nós, essa herança chegou até nós através da promessa que Deus tinha com Abraão, lá atrás, ok? Então, só para a gente entender. A nova aliança, ela foi firmada a partir do momento em que Jesus celebra a Santa Ceia, tá, Anderson? Tá. Olha o Novo Testamento, não. Nova aliança, Jesus celebra a nova aliança com os 12 discípulos, a Santa Ceia, e ali inaugura o novo tempo. É a famosa inauguração da época da graça. Ok? Uma hora eu falo a respeito sobre esse mistério aí, que é muito legal para falar da Santa Ceia, que ela é fortíssima no espírito. Mas voltando de paternidade, eu quero ler aqui Gálatas capítulo 4, eu não vou nem ler na Bíblia judaica, eu vou ler na João Ferreira de Almeida normal. Entendeu? Quando a gente vai para a Bíblia judaica, o negócio fica mais sério ainda. Vamos lá. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro menino em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. De tudo. Senhor de tudo. Menino. Então, ou seja, ele não tem uma consciência madura para se posicionar. Ele se posiciona como servo, apesar de ser herdeiro. Posiciona como servo. Então, tem muitos meninos na fé no tempo de hoje. Tá? Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou os nossos corações, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho,
que clama Abba Pai, Abba Pai. ou seja, papai, paizinho. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Agora, vamos entender a consciência? Olha aqui. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Ou seja, focado, quando fala deuses aqui, sabe que deuses, cristão significa deuses? Como é que é? Cristão. Cristão significa deuses? Sério? Essa palavrinha que deuses aqui não são deuses, é cristãos, né? É o significado, deusinhos, né? E aí, Anderson, o apóstolo Paulo deixa claro aqui que houve uma plenitude dos tempos, ou seja, os tempos, eles se convergiram, como dizem Efésios lá. Que tempos são esses, cara? Agora a gente precisa entender isso para entender a paternidade. Vamos lá. Tempo aiônicos. Grego, nós temos pouco tempo, tá? Só para te avisar. Então não vai dar para falar. Não, eu acho que dá. Tá. Você quer? Vai aí. É só. Vai aí. Guardem, fica focado. Vamos lá. Aionos, tempo eterno. Beleza? Aionos, tempo eterno. Grego. Depois a gente tem o Cronos. Tempo eterno, o tempo de Deus. O homem foi criado no tempo Aionos porque o homem foi criado para ser eterno. Ele não foi criado para morrer. A condicional da morte dele estava no livre-arbítrio. E aí, só que aqui na Terra, Deus criou um outro tempo para ele, chamado Cronos. Esse Cronos, antes do pecado, esse Cronos era para o homem ter noção de tempo, de hora, de mês, de ano, de estação. Esse era o tempo Cronos. Quando o homem peca, o tempo Cronos, ele recebe a maldição, né? E esse tempo para o homem passa a ser o tempo em que ele nasce e que ele morre. E aí, ou seja, ele perdeu a eternidade, saiu do Aionos e ficou no Cronos. Quando Cristo vem, ele faz o que o apóstolo Paulo chama de convergência de tempo, lá em Efésios, capítulo 1. E Jesus Cristo disse que ele fazia essa ligação. Tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, ligado na terra será ligado no céu. Mateus capítulo 16. Então ele precisava ligar agora, novamente, a terra no céu, pelo Cronos do tempo Aionos. E ele faz essa ligação e inaugura um novo tempo. Que tempo é esse? O tempo Kairos. O que é Kairos? O tempo da ação de Deus na Terra. Ok? Então, ou seja, e a era da graça que nós vivemos hoje é dentro dessa era chamada Kairos. Então, quando ele fala aqui sobre vida à plenitude dos tempos, ele fala exatamente daquilo que nós estamos vivendo agora. Ou seja, o que a obra de Cristo promoveu para mim. Ela me levou novamente a um posicionamento de filho. Ok? Porque agora eu não estou mais de acordo com os rudimentos desde lá do início do mundo, ou seja, que eu não sou mais filho, né? Não vai dar tempo de falar, cara. Eu queria falar sobre a revelação de Jesus, que é uma revelação poderosa de paternidade, aí, mas vamos lá. Então, é basicamente isso. Vamos. Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Nós estamos em 5, 6 pessoas. Se todo mundo que estiver aqui botar continua, a gente abre uma nova live só para você terminar o raciocínio. Para mim não tem problema. Oi? Para mim tá tranquilo. Tá. Então só bota aí. Devemos nos humilhar diante de Deus. Muitos pastores falam que precisamos para agradar a Deus. Cara, nada. Toda humilhação já foi por Cristo Jesus. A minha humilhação, a sua humilhação já ficou na cruz, velho. Não tem essa. Deus quer que você o veja como um pai. Ok? Santo e irrepreensível por causa da obra de Cristo. Posso continuar aqui, rapidinho? Continua, vai lá. Nova aliança. Romanos 8,14, diante aqui, ó. Vamos lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filhos de Deus. Porque não recebeste o seu espírito de escravidão, de servo, para outra vez estar sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Então, seja, a diferença de Senhor e Pai. Como que você enxerga Deus? Então você é filho, ele quer que você chegue ali e fala, pai, estou aqui. Da melhor forma, as pessoas sempre me perguntam, eu chamo de quê, Toninho? Eu acho que é melhor Elohim, chamam de Deus, porque Deus veio, se originou de Zeus, né, de Evos, que são todos deuses da mitologia. Cara, chama de pai. É mais fácil. Jesus falou o seguinte, olha, se vocês me verem, vocês estão vendo o Pai, ou seja, assim como eu sou um com ele, vocês também vão ser um com eles.
Um dia, exato tempo atrás, aí bateram pau pesado num rapaz chamado Vitor Azevedo, né? Porque ele diz que, tipo assim, não, eu sou igual a Deus. Como você vai falar que você é igual a Deus? Você é igual a Deus? Uau. Eu tenho a genética dele. Eu tenho imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Vamos ver o que Jesus falou? Vamos. João 5,18. 20 horas e 1 minuto, só para te saber. Tá, eu vou encerrar com essa leitura aqui. Eu acho que dá até para a gente terminar, tranquilo. 5,18 diz o seguinte: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Cara, mais uma vez, eu vou te interromper, desculpa. Mais uma vez, o filho mais velho tendo ciúme do filho mais novo. Exatamente, porque ele se posicionou como filho. Entendeu? Então, essa é a história. Tipo assim, está se posicionando como? E aí, quando Jesus diz, poxa, assim como eu sou com um pai, vocês também vão ser. Entendeu? Então, você precisa ter essa consciência de paternidade. Né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Entendeu? Então, ao invés de chamar ele de Senhor, chama ele de Pai. Assuma a paternidade de Deus para sua vida. Todo mundo a partir daí. Entendeu? Top. Posso fazer a pergunta? Nós estamos com uns 3 minutos por aí. Será que vai? Pode. Eu acho que a gente vai conseguir mais tempo, tá? Mas beleza, vamos lá. Você começou um pouquinho mais tarde, acho que a gente vai ganhar uns 3 minutinhos aí. Mas vamos lá, pode fazer. Tá. É que eu quero encerrar para não perder a live, entendeu? Tá bom, se o Instagram encerra, a gente perde. Eu quero deixar salvo. Fechou. Isso é uma moda que tem agora aqui no Brasil, né? Pastor é pai dos membros da denominação? Ai, cara. Então, velho, eu já passei por isso. Muita gente já me chamou de pai. Hoje, quando chega alguém ousa chegar, a não ser as minhas filhas biológicas, eu falo, cara, eu não sou seu pai. Não. Não. Dá esse título para Deus. Se o seu pai aqui em casa não está funcionando, então dá esse título para Deus. Porque isso foi uma moda, né, que criou-se de um tempo para cá, meu pai, minha mãe. É muita responsabilidade para quem está pastoreando. Ok? É o meu pai expor. Não, calma aí, vamos lá. Entenda o seguinte: quando Jesus designa Pedro para ser pastor da igreja dele, ele diz: Pedro, apacenta os meus cordeiros, os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Então, assim, eu não tenho filho. Meu filho, não tenho filho na fé, não. Eu tenho pessoas que são filhos de Deus, assim como eu, e dentro do meu ministério, dentro daquilo que ele me proporcionou em conhecimento, em sabedoria, né, em unção, no sentido de ensiná-los, eu vou ensiná-los. Isso não me faz maior do que ninguém. Só me faz irmão. Vou dar um exemplo. Pode dar. O médico, quando faz o parto de uma criança, porque ele fez o parto, ele é chamado de pai? Não. De forma nenhuma. Então, de alguma forma, às vezes as pessoas querem transferir, porque a gente ajudou elas a conhecerem uma fé, levamos ela a ter esse conhecimento de Deus, então nos chamam de pai na fé. Não funciona para mim. Pois é. É a mesma coisa. Você foi um parteiro. Você ajudou a gerar, a parir, mas não quer dizer que você é o pai. E a Bíblia ainda vai nos advertir, não lembro onde é que está o lugar: não chameis ninguém de pai. Há somente um pai. Aquele está no céu. Top. Simples, velho. Então é o seguinte: é assumir o nosso posicionamento, enfim, na presença do Pai. Entendeu? E acreditar que ele tem o melhor para você. Toninho, então é posicionamento. Consciência. Tudo na nossa vida, Anderson,
é consciência. E posso usar a palavra consciência e entendimento? Pode, é a mesma coisa. Se você entendeu, você é consciente. Entendeu? Uau. Se você está consciente é porque você entendeu. Uau. Né? Agora vamos lá. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo o seguinte, também escreveu lá para a Odisseia, falando lá na igreja de Coríntios, ele diz que nós temos a mente, a consciência. Uhum. Ok? Sim. Lá com a Odisseia ele falou para que nós temos o mesmo sentimento. De Cristo, na fé. Então, relacionado à nossa fé. Então, ou seja, qual é o sentimento de Cristo, cara? Ele é meu pai. Eu sou grato a ele. Eu não peço nada, eu só agradeço, porque ele é meu pai. Quando ele ora para Lázaro ressuscitar, ele fala, Pai, eu te agradeço porque eu sei que bem sempre me ouves. Cara, olha isso, Pai, eu te agradeço. Esse é o sentimento de Cristo, cara. Entendeu? Que o Pai me ouve. Me ouve o tempo todo, então ele ouve a mim, ele ouve você, ele ouve qualquer um que está vendo a gente aqui, velho. 20 horas e 7 minutos. Eu quero te agradecer demais por essa live. Nós vamos fazer outra, velho, porque essa aqui ficou muito poderosa. Vamos marcar outra, tá? Não sei se você quer continuar a falar mais, eu tô aberto aqui. Tá? Não, então tudo de boa. Vamos salvar. Como que deixa um gostinho de quero mais, que o pessoal vem, quando anunciar, vem e traz mais convidados para lá. Beleza. Cara, muito obrigado, gratidão. Deixa eu tirar os comentários aqui. Desativar os comentários. Faz um sorriso aí para nós bater a print. Bora. Deixa eu bater aqui. Você faz o print e depois você me manda. Tá bom. Fiz o print. Vou salvar a live. Beleza. E vou publicar agora lá no feed e o pessoal vai lá e comenta, beleza? Tamo junto. Ó, beijo, gratidão pela sua vida, beijo na família, tá sempre à disposição. Eu que agradeço. Foi demais, foi rica demais essa live.